Amém. Paz do Senhor, meus amados irmãos, com muita satisfação que estamos nessa noite para, nessa vigília de oração, falar sobre fé, falar sobre a oração, falar sobre a ação poderosa de Deus, que vai além das nossas expectativas, além do nosso limite como pessoas, né? Deus não cansa de surpreender a gente. E esse texto, no qual eu escolhi nessa noite, está em 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Veja aí na sua Bíblia, eu vou ler com os irmãos. E que lições nós podemos tirar para a nossa vida. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos ou escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que tiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traz-me ainda mais uma vasilha. Porém, ele disse: não há mais vasilha alguma. Então, o azeite parou. Versículo 7, irmãos. Diz assim: então veio ela, e o fez saber a Eliseu, ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Amém? Que Deus aplique a sua poderosa, viva e eficaz palavra em nossos corações. Amém? Então, vamos falar um pouco do contexto, né? O texto está falando aqui de um homem no qual não é citado o nome dele aqui no texto, mas ele está inserido em 1 Reis, capítulo 18. Ele é Obadias. Ele é mordomo de Acabe. Mesmo servindo Acabe, que era um rei corrupto, idólatra, aquele homem era temente ao Senhor. E pegou Jezabel matando os profetas, ele escondeu 100, diz a narrativa lá, ele chega para Elias e diz a Elias o que ele tinha feito, sede do Senhor. O Senhor nunca lhe disseram o que eu fiz? Guardei 100 profetas e tenho alimentado eles de pão e água para que Jezabel não os mate. Tremendo isso, irmãos. E temendo ser morto, quando Elias manda um recado por Acabe por ele, e em meio àquele, assim como é que nós chegamos a essa conclusão, que era Obadias, se aqui nos está dizendo. Irmãos, Flávio José, um famoso historiador antigo, ele diz, na sua citação, na história do seu livro, A História dos Hebreus, ele fala esse fato. Ele extraiu através de narrativa de rabinos antigos que falavam sobre esse fato, está descrito em alguns livros rabínicos. Mas trazendo, irmãos, para a nossa lições para a nossa vida, essa lição, primeiro nós vemos que o marido, esta mulher é uma mulher crente, uma mulher que é consagrada ao Senhor, que entende, você não vê em momento nenhum ela dizendo: olha, meu marido morreu, e agora? Eu vim pedir. Mas ela está pedindo socorro. Ela pede socorro, mas você não vê em nenhum momento ela se lamentando, mas ela fala de uma coisa tremenda, ela dá testemunho positivo de seu marido. Ela diz a todos e diz uma coisa: tu sabes, você sabe que meu marido temia ao Senhor. Era um homem íntegro, um homem decente. Esta dívida que ela estava pendente aqui, que o credor veio pegar os 2 filhos dela para ser escravo, era comum na história, na antiguidade aí, em Israel,
esses fatos. Neemias mesmo, Neemias, o restaurador, Neemias, quando chega em Israel, vê essa prática totalmente aberta. Pessoas que se aproveitam dos outros, que pegam os filhos para escravo, e ele faz um desabafo muito sério contra esta prática e diz que Deus não abençoava esse prática. Era uma prática quando alguém ficava em dívida, ele morria, os filhos tinham um dever honrarem a dívida dos seus pais como escravo. E muita gente se aproveitava e muita gente não liberava mais essas pessoas. Era um momento muito difícil para aquela mulher. Uma mulher que o marido tinha um bom emprego, era mordomo, assistente pessoal do rei Acabe e contraiu a dívida justamente por conta de estar sustentando muito mais além do que sua família, mas 100 profetas para que nos fossem mortos. Ele também era um dos candidatos a ser profeta e ele morre. Ele morre e deixa um legado de dívida para aquela mulher. Que é interessante notar, irmãos, que em Jeremias 49:11, o Senhor registra que ele cuida dos órfãos e também das viúvas. Em Tiago, o irmão do Senhor, ele diz que a religião perfeita e verdadeira é aqueles que assistem às viúvas e os órfãos nas suas necessidades. Nós vemos também toda a Bíblia com a preocupação de Deus com os que são mais desfavorecidos, mais frágeis, no caso, crianças, órfãos e as viúvas, que não tinham naquele tempo, nesse bem, que não tinha negócio de pagar pensão e nem tampouco aposentadoria para a viúva. Era um tempo muito difícil. Mas, irmãos, que lição preciosa nós vemos aqui. Primeiro, esta mulher, ela é uma mulher prudente, que ela, em vez de desabafar com as pessoas, ela vai para ser uma mulher crente, uma mulher temente a Deus, vai a quem pode dar suporte a alguém que pode realmente trazer uma palavra, uma direção da parte do Senhor. E no seu desespero, ela chega e vai, nada mais, nada menos, aos pés do profeta Eliseu e diz o que está se passando. E é uma pergunta que ele faz que é tremenda: o que é que você tem em casa? Eu vi uma vez, ela diz, uma botija, tua serva não tem mais nada em casa, presta atenção. Tua serva não tem mais nada em casa, senão uma botija de azeite. Olha que interessante, quer dizer, que o pessoal tinha comido, dá-se entender que o pessoal tinha levado um bocado de bens que ela tinha, correto? Ela tinha levado, ela disse, o que tem de interessante na minha casa é uma botija de azeite. Mas ela vai mais adiante, aí ele diz assim, muito bem, faz o seguinte, vá, peça emprestada a seus vizinhos, muitas vasilhas, não poucas. Entra em tua casa e fecha as portas atrás de ti. O que é mais interessante, irmãos, uma lição que nós vemos aí também, que essa mulher era uma pessoa decente, uma boa vizinha, ela tinha uma boa amizade, que uma pessoa, para conseguir muitas vasilhas de muitos vizinhos, é uma pessoa decente aos olhos daqueles vizinhos, uma pessoa querida, né? Uma pessoa amada. Mas não somente isso, irmãos. A ordem, ela era também uma mulher obediente. Ela fez conforme o profeta pediu a ela. Faça dessa forma, assim. Faça desse jeito. Então, a melhor forma de ser abençoada, a melhor forma, não tem outra fórmula, irmãos. A fórmula é a obediência. Não é atropelar coisas. Nós vemos Deus curando também, no mesmo capítulo, no mesmo livro aqui de 2 Reis, um homem que vai ser curado depois de lepra. E interessante que a obediência era sete mergulhos. Nos 6 estava do mesmo jeito, mas no 7º ele ficou curado. Qual foi a questão aí? Obediência, fazer conforme aquele que Eliseu tinha dado a direção a ele da parte do Senhor Deus. Agora, meus irmãos, ela se prepara porque da mesma forma, atrás da analogia, da mesma forma que o marido escondeu os 100 profetas do Senhor e os salvou da fúria, do ódio daquela maligna Jezabel, Deus faz também recompensa ela. Fecha as portas atrás de ti. Fecha as portas atrás de ti, chama teus filhos, fecha as portas e vai deitando o azeite, vai colocando nas vasilhas. E que maravilha ela fez. Imagine aí, irmãos, a recompensa daquela mulher. E ela enche todas as suas vasilhas. A expectativa daquela mulher
nós vemos por o texto, claro, que ela diz assim, somente aí. O que estava pendente a ela, o que estava doendo no coração dela, era a dívida, era honrar a dívida do seu marido, e principalmente se ver livre de um credor que queria levar os seus filhos escravos. Talvez ela nunca mais os visse com liberdade, nunca mais pudesse desfrutar. E amor de mãe, irmãos, amor de mãe vence obstáculos que a gente jamais pode imaginar. E o que é interessante, meus amados irmãos, aqui no texto que está se falando, é que quando ela vai ao Senhor e o Senhor diz a ela, olha, enche as vasilhas, vai enchendo. E diz no versículo 6, que as vasilhas foram todas cheias. Mas o que é mais interessante é o que diz em Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 20, diz que Deus faz infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Nós vemos como isso aqui, a expectativa daquela mulher era tão somente se livrar da dívida. E não é verdade? Quando estamos sufocados, irmãos, a gente se vale do que tem e quer ao máximo se livrar do importuno, daquele que está nos prejudicando, se livrar daquele peso que está sobre a gente, que causa dano, tira o sono, tira o conforto, tira a paz, não há sono, não há fome, nada. A pessoa não para no canto quando está sufocada, preocupada com situações que vêm sobre a gente, que fogem ao nosso controle. E aquela mulher, ela tem a nitidez de procurar o profeta a orienta, e ela ali, debaixo de obediência, ela vê o fluir de Deus, a provisão de Deus por conta de obediência. E na sua obediência, ela alcança êxito. Mas não somente isso, meus irmãos. Não somente isso. Porque a palavra de Deus é muito clara, dizendo o seguinte, que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Deus se preocupa com as nossas causas. Ele se preocupa, ele vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortuosos, diz a palavra. E quando nós nos deparamos com o versículo 7, nós vemos aí o que Deus fez. A expectativa dela, ela vai tão feliz quanto o homem de Deus, e diz, encheu todas as vasilhas. E ele diz assim, vai. Olha, eu creio por a palavra do profeta, que foi muito azeite, meus irmãos. Foi muito azeite, porque ele diz assim, olha, vai, vende este azeite, tem versões desse óleo puro, e paga a tua dívida. Mas não somente isso, mas tu e teus filhos vive em paz do resto. Aleluia! Irmãos, esta é a bênção de Deus sobre nós. Quando nós obedecemos, fazemos de conformidade, está na palavra, nem mais nem menos. Fazemos só o que devemos fazer. O incrível, o extraordinário, o sobrenatural acontece. Aleluia! E ele agora não somente paga a dívida, mas ela paga a dívida, e uma viúva com 2 filhos. E aí, como é? Ele conviver, se não tem mais nada. Mas Deus é provisão, meu irmão, para mim e para você. Ele supre, ele vai além da sua expectativa, ele vai além dos seus projetos, ele vai além daquilo que você calculou, porque este é o benefício do Senhor. Ele faz infinitamente mais, além, preste muito além do que você pede ou pensa, segundo o seu poder que em nós opera. E Deus não precisa de muitas coisas, não, irmãos. Ele precisa de um menino corajoso com a funda. Ele precisa, irmãos, de 3 homens corajosos que não negam o Senhor, que dizem assim, ó, se Deus quiser nos livrar da fornalha, ele livra, mas se ele não quiser, nós não desobedecemos e não vamos ser idólatras. Rei, se o Senhor quiser, ele nos livra, mas também se ele não quiser, a gente morre, mas não nega a nossa fé. Essa é a tônica, irmãos, do Evangelho, é se fortalecer no Senhor.
A Bíblia diz que Davi chega em Ziglag, que ela está toda queimada, os filhos são levados, a cidade toda saqueada. Davi muito se espera e até falam em apedrejá-lo. Mas a Bíblia diz que no meio do caos, diz que Davi, todavia, Davi se fortaleceu do Senhor. Por causa dessa mulher, ela no meio do caos, ela se fortalece no Senhor. Ela resolve consultar ao Senhor através do seu profeta, e o seu profeta a direciona. E não, nós, irmãos, quando vamos aos pés do Senhor, nós somos recompensados. Nós somos recompensados, supridos abundantemente. Não para que a gente se vanglorie, mas para que a gente glorifique ao Senhor. Quando eu penso que estou fraco, aí seu forte, porque seu poder ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ah, irmãos, eu amo o hino do cantor cristão, que das tristezas, do cantor cristão que dizia essa parte, que das tristezas, dos grandes perigos, ele os salvou por seu grande poder. Qual a situação que você está vivendo, vivenciando? Qual a situação, qual a sua expectativa? O que é que tem tirado o seu sono? O que tem tirado o seu chão? O que tem tirado o teu apetite? O que te tem causado dor de cabeça? Eu gostaria justamente de que você aplicasse isso ao seu coração. E lembre-se, Deus, ele é imutável. Eu acho lindo quando Deus se apresenta a Moisés e diz a Moisés, olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou o Deus dos teus pais. Em outras palavras, Deus, deixa eu me apresentar. Então, eu quero me apresentar. É aquele Deus que seu pai, sua mãe, você já ouviu as histórias, eu sou esse Deus que está falando hoje com você. Esse Deus que deu suprimento a esta viúva. Esse Deus que foi além da expectativa dessa viúva, ele continua fazendo coisas extraordinárias. Eu gostaria de contar um fato de uma viúva também, de uma serva de Deus. O nome dela é Tesby Moody, a mãe de D.L. Moody. Alguém já ouviu falar de D.L. Moody? Um dos grandes pregadores avivalistas americanos, nasceu em Massachusetts. Um homem de Deus, um homem cheio do Espírito. E diz a palavra, diz a história, irmãos, que o pai de Moody morre novo, no trabalho, trabalhando, um homem trabalhador, esforçado, morre e deixa sua mulher com 7 filhos e grávida de gêmeos. Uma época muito difícil. E aquela mulher teve que criar seus 9 filhos. Como esta viúva, credores bateram a porta dela, bateram na porta com força, levaram tudo. Para os irmãos terem ideia, até a lenha da mãe de Moody, a lenha para se aquecer, que era uma região fria, até a lenha, os credores levaram, não deixaram nem um pau de lenha para que ela fizesse o fogo para cozinhar e nem tão pouco aquecer seus filhos. E numa manhã, meus irmãos, numa manhã muito frio, as crianças subiram numa cama, abraçados, agarrados à mãe. Quando ouviram batidas muito duras, e era nada mais nada menos do que um tio dela, que estava cortando lenha para suprir a necessidade daquela serva do Senhor, que criou os seus filhos no caminho do Senhor, mesmo com ausência, com grande dificuldade. That's Moody, guarda esse nome, depois você pesquisa. Que mulher notável, que mulher cheia de fé, que levava os seus filhos, que ajudava os seus filhos com um exemplo de mulher. Também, irmãos, eu sei que estou falando aqui com irmãos, com mulheres, com gente que tem ser humano como nós. Aquela mulher é um ser humano como a gente. Histórias extraídas da Bíblia, como estamos vendo aqui, são de gente como a gente, que vive situações muito parecidas. E eu tenho certeza que talvez você se viu numa situação como essa, ou vai se ver. Então, fica aqui a minha palavra da parte do Senhor, dizendo o seguinte, que Deus faz infinitamente mais, além do que eu e você, nós pensamos. Se estamos numa vigília se reporta a busca ao Senhor por resposta. Aquela mulher teve resposta. Deus tem resposta para você nessa noite. Deus vai mover o coração. A pergunta, o que é que você tem em casa? Não se preocupe. Deus é o Deus da multiplicação. É o Deus que supre. É o Deus que vai além do que você faz.
porque ele não somente dá o necessário, mas ele faz o extraordinário. Eu tenho uma frase comigo, eu tenho falado muito nos últimos dias, e vou continuar dizendo que ela é muito boa. Diz assim, a frase é essa: nosso Deus é o Deus que pega pessoas comuns e faz nelas e através delas coisas incomuns e extraordinárias. Amém? Esse é o Deus que eu sirvo e que você serve. E pega gente simples como eu e você, faz coisas extraordinárias. Amém? Extraordinárias. Ele vai além. Na sua vida e através da sua vida. Deus te abençoe. Deus te dê esta mentalidade do céu. Que você é menino dos olhos de Deus. Ele tem que cuidar de você. E você, é só lembrar o que diz nosso irmão Sérgio Lopes, né? Tente lembrar quantas vezes ele já te levantou. Tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Foi um prazer estar com vocês, meus amados. A glória, aleluia. Esse Deus que por nós tudo executa. Esse Deus que Isaías diz ousadamente, desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos percebeu. Um Deus além dele, que trabalha por aqueles que nele esperam. Meu abraço fraterno, minha gratidão a Deus por a sua vida e por o que ele tem feito em nossas vidas. A paz do Senhor.